Oi, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, Eliel. Melhor agora. Nossa, olha, super nervoso, viu? Ah, pode ficar tranquilo. Hoje a noite vai ser maravilhosa. Ah, Nós que bom. garantimos. Ah, que bom, que bom. Realmente, como eu disse aí no privado, a live é uma novidade para mim, né? Eu vejo muitas lives, mas participar é realmente a primeira vez. Mas é um prazer enorme, realmente, estar aqui participando. Seja bem-vindo. E desde já, pessoal, vamos mandar coração para Eliel, para ele ficar sentir cada vez melhor entre nós, sentir o nosso carinho. Manda coração aí na nossa live para ele sentir essa boa energia que nós temos para compartilhar com ele. Pessoal, para quem não conhece, vai conhecer hoje nessa noite, mas desde já, por essa voz maravilhosa que vocês já perceberam, ele é locutor, ele é radialista, ele também já trabalhou como figurante não só na Chico da Silva, mas em várias outras produções na Rede Globo também, né, em outras emissoras, e ele tem muito para compartilhar conosco. Eliel, na nossa live nós vamos iniciar falando sobre 1996, antes da Chica. Depois nós falamos de Chica através das perguntas que os nossos seguidores já enviaram para mim e eu selecionei. Então você vai responder essas perguntas e depois falamos sobre a atualidade, ok? Tá bom. Então, na realidade, eu vou começar falando de 1996, o que eu era antes de fazer a figuração, é isso? Na verdade eu gostaria de saber de você, no ano de 1996, antes de você entrar em Chica, o que estava acontecendo na sua vida antes do convite? Bom, em 1996, eu era recém-chegado no Rio de Janeiro, que eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Guaratinguetá, e eu tinha chegado no Rio com a intenção de servir a Marinha, né? Aqui na cidade tem a aeronáutica, tem o exército, aqui na cidade vizinha, mas eu queria servir a Marinha. E aí eu tinha chegado no Rio, não consegui, infelizmente, mas acabei fazendo amizades lá. Na época, quando surgiu a oportunidade de fazer a novela em 96, eu fazia fotografias, né? Fazia também animação de auditório. Posso contar esse também? E assim, e assim antes de surgir, antes mesmo de aparecer a oportunidade de trabalhar, de fazer a Chica da Silva, eu fazia fotografia para pessoas que queriam fazer a figuração e também trabalhava como animador de auditório de programa por exemplo, do Faustão, do Chico Total, do Chico Anísio na época. Então aí tinha pessoas que falavam, olha, dá para você fazer isso aí? Eu falei, poxa, Vitor, como é que é? Aí onde surgiu essa oportunidade, mas era essa. Eu fazia também os meus bicos, né? Porque o meio artístico é uma coisa que, para quem está iniciando, não dá para sobreviver. Na realidade, para quem inicia, eu mesmo conheço vários atores que estão desempregados, né? Então, na época que eu já fazia minhas figurações, eu fazia outras coisas, né? Além da fotografia, fazia animação. Eu fiz parte da CLAC. Para quem não sabe, a CLAC é uma turma preparada para dar risada em programas humorísticos, né? Sabe aquelas risadas do Chaves? Ah! Que tem sempre, é assim que eu fazia, né? Eu estava na fila para pegar um convite para assistir o programa dominical, e aí uma pessoa falou assim, olha, você não quer participar lá, direto lá, fala com fulano de tal. Aí eu fui, o teste era da risada. Aí eu sentei, a gente estava um grupo de 50 pessoas mais ou menos, e a gente dava risada, e passei no teste, e era isso que eu fazia, até surgir a oportunidade de gravar as novelas. E para gravar Chica, como surgiu o convite? Essa já é a pergunta do KLBM aqui do Instagram. Como é que você foi selecionado para fazer o papel do Dragão da Intendência? Bom, o convite, na realidade, surgiu de uma dessas pessoas que fazia comigo também fotografias, que ele já fazia participações em novelas como figurante também. Ele tinha uma relação de novelas, e aí eu fiquei assim, nossa, mas como é que você conseguiu gravar? Eu falei, não, é fácil. Ele pegou, ligou, nós fomos no orelhão, né, na época nem existia celular, a gente foi no orelhão e ligou para a agência, né, ligou lá na agência, e falou assim, olha, o rapaz ele falou assim para a dona da agência, pelo menos acho que era a diretora da agência, falou assim, olha, eu tenho um amigo aqui que ele é branco, ótimo para fazer dragão, o cara sabe andar a cavalo que só, eu nunca andei a cavalo, entendeu? Aí ele falou assim, não é, é verdade, ótimo para andar, ótimo para fazer aqui, o cara sabe andar a cavalo, o cara é do interior, porque
Quando a gente fala que é do interior de São Paulo, o pessoal pensa que é mato. É que nem lá no Amazonas, que todo mundo pensa que é floresta. Né? E aí, ele falou assim, você é do interior, é lá na roça? Eu falei, não, eu moro na cidade, né? Não tem... É uma área, onde eu moro aqui, é uma área industrializada, entre Rio e São Paulo. Mas aí, eu falei, não, o cara é do interior, o cara sabe andar a cavalo. Eu falei, não, mas eu não sei andar a cavalo. Não, mas ele tem que falar que você tem que andar a cavalo. E aí ele ligou para a agência, e aí depois eu fiquei de ir no outro dia, né, na agência lá. Passou 2 dias depois, eu fui, me desculpei, falou, você desculpa, eu sou o Eliel, eu liguei para você anteontem. Ela falou, você que é o Eliel? E aí, na mesma hora, ela falou assim, quando eu falei que era, ela falou, não, faz o seguinte, você já pode gravar amanhã? E aí foi, pelo menos, 6 meses aí gravando as novelas. Mas foi assim, foi de supetão. A pessoa me convidou, pegou o orelhão, ligou para a agência, quando eu cheguei lá, na mesma hora, já começamos a gravar, já no outro dia. Uau, que ótimo. Essa pessoa que tinha que estar no seu caminho, hein? E aproveitando esse espaço agora que você me deu, eu quero dar um olá também ao Gonçalo Diniz, que foi o Dragão Macaro. Ele acabou de entrar aqui e está mandando um aceno para todos nós, inclusive para você. Inclusive eu gravei várias cenas com o Dragão Macaro. Ele deu, talvez, não sei se ele lembra, mas naquela cena em que eu entro falando, senhor contratador, dona Chica, ele me deu umas dicas. Sabia? Ele, na hora de, por exemplo, antes de fazer a cena, toda a cena, ela é ensaiada antes, não é logo de primeira que faz. E aí estava ele conversando, eu estou não sei o que, estava conversando com o contratador, aí eu entro, tiro o chapéu e falo, senhor contratador, dona Chica. E aí, sai, aí ela entra, aí eu mesma, quer falar com o voz mecê. E aí ele sai, eu saio. E aí ele falou para mim assim, olha, quando você for entrar, você está vendo ali à sua direita e à sua esquerda, tem 2 câmeras ali. Quando você for entrar, você fica posicionado, olhando para o contratador, olha ali para o Vitor Wagner, mas nunca baixa a cabeça. Por quê? Porque você baixar a cabeça, o ideal é para ser o seu rosto o maior tempo possível. E quando você for tirar, você tira, olha para ele, fala, senhor contratador, dona Chica, e continua olhando. Quando ela chegar, aí você dá um passo para trás, continua olhando para ele, para depois você virar, aí você fica mais tempo no ar. Falei, nossa, é isso mesmo. Inclusive, eu fiz essa cena, falei, ainda bem, foi aprovado. Mas eu gostei dessas dicas. E o interessante era que, mesmo sendo um figurante na época lá, eu tinha o privilégio de fazer várias cenas, inclusive daquele de pegar a menina Isabel. Que a cena foi cortada, essa cena, inicialmente pareceu nós 2 caminhando de frente, assim, caminhando e tal, até que a gente encontrou a Isabel lá na viela, caída no chão. Mas foi muito legal, eu gostei da participação. Que ótimo, você falando sobre isso, pensando sobre a sua história, depois que você gravou suas primeiras cenas e elas foram lá, como foi a emoção de se ver na televisão daquela forma, que acredito que foi o seu primeiro trabalho na televisão, assim, que você tinha que ser figurante ou não? Antes você já tinha feito algo? Não, a Chica da Silva realmente foi a minha primeira experiência como figurante em novela. A expectativa era muito grande. Primeiro porque a gente gravava a novela e ela levava de 2 a 3 até 4 meses para ir ao ar. Ou seja, a gente gravava hoje, né? Vamos para nós estamos aqui dia 1º de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e iria praticamente o ano que vem só. Era assim, levava de 3 meses, pelo menos 3 meses para poder passar, ou se eu não tiver, talvez eu esteja exagerando um pouco mais, pelo menos uns 2 meses era assim, já tinha, quando você assistia aquele capítulo já foi gravado há muito tempo. Então, mas daí onde a expectativa realmente era maior, né? A ansiedade de se ver, e aí mostrar para as pessoas, olha, eu tô participando, aí já fazia o merchan, estou fazendo novela, não sei o que e tal. Mas, para quem é de São Paulo e para quem é do Rio de Janeiro, já não é tão novidade assim. Porque é uma cidade onde está concentradas as emissoras. Então muita gente fala, você faz também? Eu também faço. A expectativa maior era com a minha família, que estava aqui no interior.
né? Era para os amigos que eu tinha aqui no interior de São Paulo, onde eu falava assim, nossa, eu te vi na televisão. Aí tinha amigos, né? Eu tenho amigos que iam falar assim, olha, eu vi você, meu marido sempre ligava a televisão só para te ver. Então a expectativa era muito grande, realmente, pelo fato de estar na televisão. E como figurante era a primeira vez, mas antes eu já havia aparecido na claque, né, como eu disse para você, era numa auditório, então eu batia palma, dançava, fazia de tudo, e aí uma vez eu apareci. E aí, quando eu estive aqui, eu falei pro meu irmão, eu fiz lá o Domingão do Faustão, né? Aí o meu irmão falou assim, é verdade então? Eu falei, mas por que é verdade? Eu falei, não, que me falaram que viu você na televisão, eu não acreditei. Eu falei, não, é verdade, verdade. Eu não tinha falado para minha família que eu estava fazendo. Mas era assim, a expectativa realmente era muito grande. E aí eu não via a hora de gravar mais, porque é gostoso, é gostoso. Eu pelo menos gostava. Passava uns certos perrengues do Rio, mas gostava de gravar. Imagino. A Adelaine Melo, aqui do Instagram, Adelaine Melo 9, ela quer saber de você. Você gostaria de... Você já fazia parte do elenco fixo desde o começo ou no decorrer da novela que você foi tendo essas falas, que eles foram querendo que você mostrasse um pouco mais do que você era capaz de fazer em cena? Não, na verdade não foi desde o começo não. Como eu disse, quando eu entrei a novela já estava no seu decorrer, já estava acontecendo. Surgiu essa oportunidade de gravar e eu dei a sorte de fazer parte da tropa do contratador, né? Porque existia, eu poderia ser, por exemplo, um daqueles senhorinhos que fica caminhando na rua, né, aquelas pessoas, os transeuntes, né, aquelas pessoas que ficam para cima e para baixo. Eu poderia ser, de repente, aquelas pessoas que ficam só lá na parte, os soldados que ficam, por exemplo, na parte do garimpo, onde quase não tem ação nenhuma. E como eu fazia parte da tropa do contratador, eu tive mais oportunidade e eu até agradeço, inclusive, ali ao Luiz Antônio Pilar, que era o diretor lá também, o Jacques Lagoa, entendeu? Que me davam oportunidade e davam dicas. Eu lembro que já vou voltar aqui. Em Mandacaru, rapidinho, ele chegava, isso mesmo, faz essa cara de mal, ator iniciante é assim mesmo, sofre um pouquinho, mas vai se dar bem. Ele, levei um peteleco aqui na cabeça, e porque aí eu fiz aquela cena, muito bom, então eu tinha o apoio deles. Mas, voltando aqui, foi no meio, né? Não foi desde o início, não houve uma pré-seleção. Tem muita gente que fala, mas como é que você conseguiu? Não, eu entrei, fui pela agência, liguei e simplesmente comecei a gravar e já fazia parte da tropa do contratador e aparecia algumas oportunidades de poder gravar com falas, o que é difícil para um figurante fazer. Porque, na realidade, para falar, precisa do DRT. E eu até me surpreendia quando eu falava, você vai falar uma coisa. Inclusive, teve uma fala que nem foi ao ar, que era quando a das Dores estava presa, e aí o Dom Martim chegou na cela, ele queria entrar e eu tinha que falar assim, tire a mantilha pela graça de Deus, senhorinha. Era para falar isso. E aí, só que acho que existia, eu fiz acho que muita caras e boca. No primeiro eu fiz assim, tira a mantilha pela graça de Deus, senhorinha. Aí o diretor, não, é enérgico. Né? Porque assim, quem dava a direção ali não era o Avancini, era o diretor de cena. Aí ele falava assim, não, é enérgico. Aí eu, tira a mantilha pela graça de Deus, senhorinha. Eu fazia uma coisa muito... Aí quando eu fui assistir, beleza. Aí quando não foi ao ar, eu fui cortar a cena, eu falei, nossa, ou seja, não deve ter sido aprovada aquela cena, porque não foi ao ar. Mas assim, graças a Deus apareceu essa oportunidade. Legal. O Du Vital perguntou aqui abaixo se para fazer figuração você tem que ter o DRT, que é esse registro mostrando que você é um ator. Não. Na verdade, hoje qualquer pessoa pode ser figurante. Inclusive, eu estava, antes mesmo, durante a semana, eu fiz uma busca no Google lá para saber um pouco da história de outros figurantes também e confirmou aquilo que eu já sabia. Para ser figurante, você não precisa ter cursos, você precisa ter disponibilidade. Por que você precisa ter disponibilidade? Se você estuda, se você tem, por exemplo, um horário fixo de manhã, de tarde ou de noite numa escola, você não consegue fazer figuração. A não ser que a cena que você vai fazer seja depois da escola. Se você trabalha o dia todo, também não tem como, porque a gente chegava às 7 horas da manhã, ou às vezes 8, às vezes 10, dependendo do dia. A gente chegava, por exemplo, na porta da emissora, que era ali na Rua do Rússio, lá na Manchete, assinava a folha da agência,
E através do momento que você assinou a folha ali, a gente não sabia que hora que a gente ia embora. Porque a gente pegava o ônibus até Maricá, ou às vezes até a Água Grande, por exemplo, em Irajá. Em Água Grande era quando era gravado em estúdio. E lá em Maricá, na realidade, é na cidade de... Eu vejo todo mundo falando, mas lá em Maricá, é em Inoã. Não sei se você sabia. Inoã. Inoã. Inoã, que é distrito de Maricá. Tá? A cidade cenográfica ficava lá em Inoã, que é em Maricá, por isso que todo mundo fala lá em Maricá. Então a gente ia para lá gravar essas cenas e ficava o dia todo. E aí a gente não sabia exatamente... Não havia casas ao redor ali, era só mata mesmo, no lugar onde estava a cidade cenográfica e mata ao redor? Era assim? Não. Na verdade, é outra informação também que eu busquei. A cidade cenográfica, ela foi comprada pela Manchete, uma área rural, para a construção da cidade cenográfica. Ou seja, para a gente ir lá, tinha que pegar uma estrada de terra, praticamente, era tipo uma fazenda, bem distante mesmo da cidade. Não é dentro da cidade, um bairro, não. Era afastado, tipo um sítio, e que foi comprado para fazer justamente essa cidade cenográfica. Então a gente pegava o ônibus, chegava lá e não tinha hora para a gente vir embora. A gente não sabia. Ou seja, para ser figurante, não precisa, como eu disse, não precisa de DRT, né, que é o registro profissional. Acho que mudou agora o nome, não é mais DRT. Eu, por exemplo, eu tenho DRT de radialista, eu me formei. Mas agora acho que mudou, é uma outra sigla, mas ainda se usa a palavra DRT, mas parece que mudou. Mas não precisa, devido ao fato que você não precisa interpretar, você não precisa falar, você não precisa, por exemplo, fazer cenas perigosas, né? Se houver umas cenas perigosas, dificilmente isso vai ter para o figurante. Porque o figurante é assim, você chega, você é comandado pelo fiscal da agência, você é subordinado a várias pessoas. Tem você, que é o menor de todos, vamos dizer assim, porque infelizmente assim, o figurante, muita gente fala, é só figurante, mas sem a figuração é difícil ter uma novela, um filme. Mas sei lá, o figurante, do figurante, você é subordinado a uma agência e essa agência tem um fiscal que comanda você lá. Esse fiscal é comandado pelo diretor de cena, por exemplo, o Luiz Antônio Pilar ou o Jacques Lagoa ou outra pessoa que estava lá. E esse, por fim, o Avancini. Então, qualquer erro seu, você não vai ver com o Avancini, porque não tinha contato com ele. O contato era com os fiscais. Então, gravando, aí o que aconteceu? O fiscal, vai, corre, vai pra lá. Isso, você vai pra cá. Era sempre assim. Da mesma forma que um programa de auditório tem aquela pessoa que fica comandando, levanta, bate palma e tal, a figuração era, vem pra cá, caminha, volta pra cá, não sei o que, tal. Então tinha esse comando. Então para isso não há exigência do DRT, devido ao fato de que você faz apenas um complemento, não existe a interpretação, você chegar e chorar e tal, porque dificilmente uma câmera vai... Tanto que figurantes, às vezes eu reparava muita coisa em figuração, figurante tem mais mania de fazer assim, quando eu finge que quando tá falando, presta bem atenção em novela. Era desse jeito. Figurante é assim, cara. E quando eu gravava, uma das coisas que eu reparava era na figuração. Primeiro para ver se eu me via, porque tem mulher que fala assim, eu nunca vi você na novela, você era o que lá? Eu falo, não, gente, eu era figurante. Eu já deixava bem claro, realmente. Aí as pessoas, uma das perguntas que me fazem até hoje, por que você não continuou? Assim, é desse jeito. Mas respondendo a pergunta, realmente não precisa do DRT. Interessante. Para a preparação do dragão que você interpretou na novela, você fez alguma pesquisa histórica para saber o que era um dragão, como é que era o dragão do século XVIII? Houve esse tipo de busca? Eles pediram ou você quis fazer por conta própria, Eliel? Não, na verdade não houve nenhuma pesquisa. Primeiro porque na época não existia internet, né? Não tinha internet. Quando eu fui convidado a fazer um dos soldados, eu cheguei lá já de supetão, não sabia realmente, nem andar a cavalo eu sabia. Para eu não cair literalmente do cavalo, eu subi o estribo, acho que é o estribo que é o estribo que chama, né? Que é onde você apoia o pé. Ai, desculpa, não sei. Se alguém souber, confirma aí. Nunca andei a cavalo, não sei. Creio que sim. Eu subi o estribo, né?
E para eu ficar apoiado e praticamente em cima do cavalo, porque se eu fosse me equilibrar em cima do cavalo, eu ia cair, porque eu não tinha domínio nenhum sobre o cavalo. Eu não sabia, eu puxava a rédea do cavalo assim, o cavalo olhava para mim e continuava reto. Se eu queria virar à minha direita, ele continuava reto, era horrível, eu não sabia fazer nada. O cavalo ele só corria porque via os outros correndo. Os outros cavalos estavam correndo e eu metia a espora no cavalo para correr, ele não corria, eu não tinha domínio nenhum. Às vezes tinha uma árvore lá, por exemplo, se eu não tomasse cuidado, eu seria derrubado pelos galhos das árvores quando passava assim, porque era engraçado, eu gostava de fazer, mas não busquei nenhum tipo de informação, porque, como eu disse, na época não existia internet, qualquer coisa teria que ser biblioteca, e como eu estava morando no Rio nessa época, e simultaneamente eu fazia não só a figuração, mas também tinha outras funções, como fotógrafo, já fui camelô, ou seja, fazia um monte de coisa para tentar sobreviver lá no Rio de Janeiro. Lá. Compreendi. Aproveitar, eu quero agradecer ao Caio Castro, no 92, ele mandou uma pergunta que era justamente essa, como a supervisão dos figurantes. Caio, sua pergunta foi respondida agora pelo Eliel. Agora, passando para a pergunta da Gislaine Soares Leão, lá do Facebook. Você achava também o Walter Avancini exigente? Você chegou a conhecê-lo e achá-lo exigente? Assim como mencionou o Vitor Wagner, segundo a Gislaine Soares. Eu via a exigência dele com os atores, mas com os atores. Realmente, como eu disse, nós que éramos figurantes, nós éramos subordinados. Tá ouvindo? Sim. Ah, tá. Nós éramos subordinados aos fiscais. Então, assim, como o nosso contato era diretamente com o diretor de cena, qualquer erro, né, qualquer erro que a gente tinha, ou qualquer orientação que nós tivéssemos para fazer a cena, era com o diretor de cena. Né? Nós não tínhamos contato diretamente com o Walter Avancini. Mesmo porque eu não o conhecia pessoalmente. Via lá, mas a gente não tinha esse contato. Enquanto cena, era proibido os figurantes terem contato com os atores, mesmo porque mesmo que eles não estivessem gravando, por exemplo, mas eles estavam concentrados na cena, então você não podia chegar e tietar, vamos fazer uma selfie. Primeiro que não existia selfie na época, a gente pode fazer uma fotografia e entregar para alguém para fazer fotografia. Mas esse contato, essa direção era feita pelos diretores de cena e também pelos fiscais. Qualquer erro era com eles que a gente tinha que se ver. Se errasse qualquer coisa, eu lembro na participação de Hilda Furacão, por exemplo, só um adendo aqui, o rapaz lá, ele foi pular a Ana Paula Arósio, no momento da chuva, e bateu o pé na cabeça dela. E aí, quem é esse figurante que está batendo o pé na cabeça da atriz? Aí teve que tirar ele, porque foi repetir a cena, bateu de novo, entendeu? E aí, então, assim, tem essas coisas que acontecem em figuração. Então, o diretor geral, praticamente a gente não tinha muito contato, era sempre com os diretores de cena. Entendi. O pessoal está falando que a imagem está um pouco embaçada, pessoal, deve ser por causa da conexão da internet. Será que é o meu? Pode ser o meu, pode ser o seu, pode ser o próprio Instagram. Deixa eu ver se eu clareio mais aqui. Eu tô clareando mais aqui um pouquinho. Ok. Dando para vocês escutarem bem, nós vamos continuar, porque se for um problema de conexão, nós não vamos conseguir resolver durante a live. Ok? Então, fala se vocês conseguem ouvir bem, porque no momento vai ser o que a gente vai utilizar. Ok? Desde já, obrigado. Agora falando sobre direção, você falou sobre essa direção de cena e tudo mais, você teve alguns diretores na novela Chica da Silva, eu gostaria que você me falasse brevemente como era a sua relação com eles, ou se você não tinha nenhuma relação, ok? Eu vou falar os nomes e você me diz rapidamente sobre eles, pode ser? Bom, os únicos contatos que eu tinha, realmente, que eu me lembro, é o Luiz Antônio Pilar. Sim. Esse me dava bastante oportunidade de cena, né? Eu não sei se era ele que escolhia para fazer algumas cenas de fala, que normalmente era algo relativo a elenco de apoio, porque para você falar, você tem que ter o DRT, mas eu mesmo como figurante, eles me davam a oportunidade de falar, pequenas frases. Senhor contratador, dona Chica, senhora, é chegado o momento, aquelas cenas que foram, isso aí normalmente era para elenco de apoio. Mas eu tinha, e sempre que quem fazia a direção era o Luiz Antônio Pilar.
Então, assim, a gente conversava, mas no geral, a gente não podia ter muito contato com eles, porque existia uma certa hierarquia, figuração aqui, atores aqui, diretores ali, então os atores e diretores mantinham, assim, mais contato. Agora a figuração era uma coisa mais reservada, entendeu? A gente ficava no nosso grupo. Já o Jacques Lagoa já dirigiu algumas cenas dos atores, eu cheguei a participar, mas eu nunca tive contato direto. Tenho, assim, por exemplo, hoje ele como, vamos dizer assim, amigo no Facebook, mas ainda assim nunca papiei, conversei, aí já, não sei, não, isso eu nunca fiz, né? Na época também nunca tive esse contato. Ele até me aceitou como amigo no Facebook, acho que pelo fato de eu já ter também divulgado o fato de ter participado da novela, e ele acabou aceitando com a amizade, mas mesmo assim nunca tive contato direto com ele. No Instagram ele te segue. Né? Então ele relembra de você. Sim, você que não seguiu ainda, ele está seguindo. E o Lisânias, você chegou a conhecê-lo? Desculpa, distorceu um pouquinho, não entendi. Lisânias Azevedo, você chegou a conhecê-lo? Ele também foi um dos diretores da novela Chico da Silva. Não, esse não. Eu só lembro do Jacques Lagoa e do Luiz Antônio Pilar. Certo. Falando sobre o seu traje, o que compunha o traje do dragão? O que você tinha que vestir para ter toda aquela indumentária? Muita coisa. Aquilo me dava um calor tremendo. Era composto pelo seguinte, ó, a meia parecia um saco, tipo um saco de sopa, só que na largura da perna, que vinha até a virilha. Você tinha que vestir aquela meia até a virilha. Direito, esquerdo, depois eu calçava uma bermuda, aquela calça azul que vinha até na altura do joelho, um pouquinho abaixo do joelho, ele tinha 2 botões do lado. Depois eu calçava a bota ela também vinha na altura do joelho, colocava as esporas, depois eu colocava uma camisa, parecia mais um saco de estopa, né? uma camisa por debaixo, não, e pior que o tecido era grosso, e aí eu vestia aquela roupa, integralmente aqui, e depois colocava-se o colete. Depois do colete, colocava-se um cinto. Esse cinto, ele prendia a espada, né, que a gente tinha que carregar a espada, e a espada era de verdade. Depois a gente colocava aquela casaca. Depois da casaca, aliás, antes de colocar a casaca, eu tinha um pano de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, que a gente rolava no pescoço aqui assim para fazer tipo gravata. Colocava-se a casaca, depois nós íamos fazer a maquiagem. Na maquiagem, tirava um pouco do brilho, que era praticamente inútil, porque eu suava muito. Depois colocava peruca, eu tinha cabelo na época, hoje, ó, que beleza. Eu tinha cabelo na época. E aí prendia-se a peruca com grampos, e depois da peruca colocava-se o cap. Além de, acho que é cap que chama, né, o chapéu. E às vezes, em algumas ocasiões, precisava usar luva, né? Então, a única coisa que ficava visível, realmente, era o rosto. E eu me lembro até uma vez que quando eu fui fazer uma cena naquele do casamento, chegou a moça lá não sei se é contra-regra, alguém da produção, e começou a espirrar, pegar um spray e espirrar no rosto da gente, assim, água, para dizer que estava suando. Aí ela chegava numa pessoa, pá. Quando chegou em mim, falou, não, você não precisa, porque eu já estava derretendo, aquilo era um calor infernal. Imagina só, eu com aquela roupa toda, num calor de 40 graus do Rio de Janeiro, lá, porque realmente era muito quente. Mas essa era a roupa que a gente usava, né? E nem sempre eu usava a mesma roupa. Usava roupa, porque eu tirava aquela roupa num dia, guardava aquela roupa, eu falei assim, tomara que eu venha amanhã, porque quando eu gravava, eu não gravava todos os dias, eu gravava quase todos os dias. Durante os 6 meses que eu gravava, vamos dizer assim, 2 dias seguidos, aí ficava uns 2 dias sem gravar, depois ficava a gravar mais um dia, e assim vai. Durante o mês eu dava umas 10 a 15 gravações mês, e aí, ou seja, praticamente como se fosse um dia sim, um dia não, então nunca coincidia de eu vestir a mesma roupa, porque o figurante é aquele negócio, você chega e veste o que tem. Mas eu separei minha roupa, meu amigo, essa roupa, o figurino não é seu, é de quem chega. E aí eu chegava, meu Deus do céu, imagina, eu que já suava, o suor de cada um é horrível, não, o cheiro,
o cheiro do suor de outras pessoas que fiquem, imagina você ficar o dia todo impregnado naquela roupa, mas era muito fedido, muito fedido. Eu pegava assim aquela peruca, era horrível, horrível. Mas esse é o que compunha a nossa roupa. Quem sofria eram os escravos, que não tinham nada, né? Praticamente era um saco de estopa, um saco aqui, de um pano, e realmente, que nem eu ouvi na live lá que o rapaz falou, ou seja, totalmente nu por baixo e só com pano. Já a gente suava. Eles sofriam, por exemplo, para andar naquelas pedras, que a rua era feita de pedra, né? O Tijuca era tudo pedra de verdade, tá? Aquele calor infernal, não sei como é que eles queimavam. Eu falei, nossa, não queima o seu pé? Ele falou, não, já estou acostumado já. Agora eu, pelo menos com relação a isso aí, não me preocupava, mas o calor era infernal. Interessante. Eliel, você falando disso, eu lembrei de algumas coisas que a gente conversou em off também, e pensando sobre a realidade assim dos figurantes. Havia Sim. uma separação entre os figurantes que eram escravos e aqueles que eram os dragões, ou que eram as pessoas, no caso, brancas da novela. Eu digo separação assim, na hora de se reunir, na hora que não estava gravando, as pessoas instintivamente se separavam ou não? Todo mundo ficava junto? Como era o clima? Não. O clima era legal, era todo mundo junto. Na hora de selecionar, por exemplo, uma agência entrava em contato com a pessoa, por exemplo, a emissora entrava em contato com a agência e tinha essa diferença de etnia, assim, ó, eu quero 10 homens brancos, 10 mulheres negras, 5 morenos, porque cada qual tinha a sua função. Os brancos poderiam ser soldados, ou senhores feudais, por exemplo, as morenas poderiam ser mucamas, as negras escravas, e assim vai. Mas lá no set de gravação, era todo mundo junto. No intervalo, todo mundo estava junto, seja negro, seja branco, seja japonês. Lá acho que não tinha japonês, mas se tivesse, era todo mundo junto. Ou seja, a única diferença que tinha realmente era essa separação por personagem. Olha, você está aqui e tal. É lógico, existia um grupinho, quem fazia, por exemplo, o transeunte, aquelas pessoas que ficam caminhando para cima e para baixo, ele tinha um grupinho deles. Os dragões tinham um grupinho dos dragões, né? Tinha pessoas que se juntavam, todo mundo, porque a gente estava sempre gravando junto. Mas na hora do almoço era tudo junto, né? Com exceção, por exemplo, dos restaurantes. Tinha um restaurante dos atores e tinha um restaurante dos figurantes. Os atores tinham ar-condicionado, nossa não. Tinha essa regalia. Às vezes a gente conseguia dar uma escapuladinha lá e tal, e entrar no restaurante dos atores, às vezes liberavam, mas no mais, tirando essa separação de atores e figurantes, todos os figurantes ficavam juntos. A Milene chegou a falar pra gente, a Milene Acosta, que foi a menina Pia, há 2 semanas atrás, que havia uma separação entre atores de apoio e os atores principais, né? Por exemplo, para almoçar. Havia lugares específicos. Sim. Para vocês, tinham o banheiro de fácil acessibilidade? Tinham, na cidade, falando da cidade cenográfica, né? Tinha algum espaço específico para vocês descansarem enquanto não iriam gravar a cena, ou vocês ficavam sobre o sol mesmo, em algum lugar ali? Não. Na verdade, tinha os espaços reservados aos figurantes. Como eu falei para você, os atores em si, eles tinham todo um luxo, né? Vamos dizer assim, vamos chamar assim. Por exemplo, salas com ar-condicionado, salas de TV para eles repassarem o texto, tinha um cantinho, um restaurante próprio para eles, e a figuração não ficava ao relento exatamente, né? Tinha o galpão, mas era galpão sem ar-condicionado, e o calor a gente ficava apenas naquela sombra, naquele mormaço, né? Não tinha exatamente um local específico. Por exemplo, eles tinham galpões, né? Eles tinham galpões lá, você caminhava, era tudo feito de madeira, né? Tudo feito de madeira. Os camarins eram feitos tudo de madeira lá, e era reservado justamente aos atores. E, de repente, como a atriz falou, ao elenco de apoio também, que na realidade são atores, mas de pequeno porte, vamos dizer assim. Já os figurantes ficavam todos juntos em outra área. Às vezes, nós tínhamos contatos com os atores, por exemplo, o Murilo Rosa, por exemplo, já chegou lá perguntando, e aí, como é que tá? Como é que tá a repercussão? Eu não sabia dizer exatamente como era a repercussão, porque não existia internet na época. A gente ouvia falar, olha, não, realmente a novela está tendo bastante impacto, está tendo boa audiência, pelo que a gente ouvia falar, porque não tinha essa repercussão
o que tem hoje, né? Que você faz qualquer coisa hoje em questão de segundo, do outro lado do mundo, o povo está sabendo. Mas, às vezes a gente tinha encontrado, por exemplo, uma vez eu lembro que no intervalo das novelas, eu já vi André Vancini encostado de repente numa cerca, mas aí você como um figurante, você fica assim olhando os atores, dava um certo medo de chegar, não para tietar e levar bronca, porque às vezes ele falava, ó, gente, não vá perturbar o ator, porque ele está ali para repassar o texto, ou quando está descansando, para poder fazer bem a cena. Não fique tietando muito, não. Essa é a orientação que os fiscais nos passavam. Não mexa com os atores. É óbvio que quando os atores vinham conversar com a gente, é lógico, conversava com eles também. Mas existia um pouco essa separação. Entendi. Inclusive, você tem uma foto com a Rita Ribeiro, que foi a Úrsula, e a Rosa Castrandé, que foi a Joaquina na novela. Aquele momento, elas estavam esperando também para uma cena e estavam terminando o dia. Como foi? Você se recorda? Sim. Aquela foto, na realidade, quem tirou não foi nem... Eu não tinha câmera fotográfica. Aquela foto em que eu estou, por exemplo, atrás da intendência com a arma, ou com as atrizes, foi aquele rapaz que estava do outro lado, que também que era dragão, ele tinha pedido para outra pessoa tirar. Tirou a foto nossa. Eu falei, pô, deixa eu tirar junto também. Aí ele tirou, e eu falei, me dá uma cópia. Porque eu não tinha câmera na época também, né? Não era todo mundo que tinha, no caso da atriz, ela falou que tirava foto com todo mundo, eu não tive essa oportunidade. Tanto as únicas fotos que eu tinha realmente, essa uma da intendência, que eu pedi pro rapaz, tira uma foto minha aqui como lembrança. Aí ele tirou, mandou revelar, eu peguei, acho que na época, o bip dele, porque até então a revelação era do outro dia, não existia revelação instantânea na hora, não era uma Polaroid, né? Que nem aquela foto lá do Eliel Escortejada, que eu mostrei para você. E aí, aquilo foi na hora. Mas as fotos que eu tinha lá, foi no momento em que elas estavam livres, eu vi ele tirando foto, falei, deixa eu tirar junto também. Daí tirou e eu pedi uma cópia para ele. Mas foi no momento de intervalo. Compreendi. A Cariane Leal, aqui do Instagram, ela pergunta para você, você fez cenas de ação e durante essas cenas de ação foi necessário dublê? Não. O máximo que a gente fazia, como eu disse para você, os dublês, acho que eles são exclusivos, talvez, dos atores, quando há necessidade, por exemplo, de fazer alguma cena em que se sinta... como é que eu posso dizer? Quando vai ferir a integridade, ou, não, eu não quero, vou me machucar, daí vão lá e contratam atores. Por exemplo, tinha uma cena em que eu não fiz, mas era para eu ter feito, que foi lá em Maricá. Maricá não, foi em Água Grande. Uma cena em que o rapaz falou assim, olha, você vai fazer uma cena com a Giovanna Antonelli, mas não era a Giovanna Antonelli, ela era uma dublê. Nesse caso, era uma moça que ficava totalmente nua, e aí você vai fazer essa cena assim e tal. E aí, só que você tem que tirar a roupa. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu tenho que tirar a roupa? Mas daí, o que aconteceu? Tinha um outro rapaz que fazia dragão, ele me insistiu, eu falei, cara, deixa eu gravar. Poxa vida, deixa eu gravar. Eu falei, nossa. Aí, e a cena, eu falei assim, mas pra fazer essa cena não pode usar nenhum tapa-sexo, nada? Não pode. Tapa-sexo era um pedaço de pano desse tamanho, que aquilo me incomodava, cara. Nossa. Eu falei, nossa. Aí quando ele insistiu, eu falei, não, então vai, faz. Aí eu já tinha assinado a folha mesmo, porque a gente não ganhava por cena, ganhava por dia. Aí eu peguei, não, então faz essa cena, e nessa cena tinha dublê, né? Ou seja, a figuração em si não tinha esse privilégio de fazer, olha, você vai fazer essa cena caindo no cavalo, eu vou colocar um dublê. Não, figurante não. Agora, se fosse o ator, realmente, que tivesse que cair do cavalo, por exemplo, numa cena de guerra, aí o ator, de repente... Talvez não o homem, eu acredito que o ator em si, por exemplo, o próprio Vitor Wagner, cair do cavalo, por aí, de repente, tinha alguma técnica para cair. Agora, uma atriz, de repente, que fosse uma das mocinhas estivesse sendo carregada e que tivesse que cair, aí eles usariam com certeza dublês. Agora, a figuração não tinha essa mordomia, não. E mesmo porque não tinha cena de ação, assim, para os figurantes. Compreendi. A Luciana Galindo... Ela quer saber de você. Você se recorda mais ou menos quantas cenas você participou? E você se lembra de alguma
situação diferente que tenha acontecido em Chica da Silva? Essas são as perguntas dela. Não, na verdade, como eu disse agora há pouco, a gente não ganhava por cena, a gente ganhava por dia. A gente chegava de manhã, saía às vezes no horário de almoço, ou às vezes saía, muitas das vezes, de noite. E tinha cenas, por exemplo, tinha lugares em que a cena às vezes era noturna, a gente chegava de manhã, passava o dia todo preparando figurino, maquiagem e tal, aí depois vinha a equipe técnica para poder preparar o set de gravação, depois tinha os ensaios para depois fazer a cena do gravando e valendo, isso aí já era de noite. E às vezes ficava o dia todo lá, assim, ó, de braço cruzado, esperando, né, pronto para alguma cena. Então, às vezes, você chegava o dia todo lá, gente, vamos embora, mas não gravei nada. Não, mas você já assinou a folha e já ganhou. Então, assim, eu não tenho noção de quantas cenas eu já gravei. Tinha dias que eu gravava muitas cenas, a maioria era externa, e aí, mesmo porque as gravações, elas não são feitas na sequência, né? Por exemplo, tinha cenas lá das noviças, por exemplo, em que elas estavam todas enfeitiçadas e tal, então eu tinha que chegar, fazer uma cena, e no estúdio eu mostrava que estava entrando na taverna para cochichar no ouvido, dizendo, ó, tem um monte de mulher lá, não sei o que e tal. Eu não falava, mas dava a entender que eu estava falando. Mas essa cena era gravada outro dia, então eu não tinha noção de quantas cenas realmente a gente fazia. Porque, como eu disse, a gente chegava de manhã, saía à tarde e às vezes não gravava nada. Aquela, por exemplo, em que eu entregava a capa para o contratador, quando a Chica jogou angu nele, entendeu? Eu fiquei o dia todo, imagina só, o dia todo lá em Água Grande, o dia todo lá. Aí, de repente, ó, acabou, gente, não vai ter cena, não sei o que, tal. Tinha trocado de roupa, já tinha tirado a roupa, já... Aí, de repente, gente, precisando de um dragão urgente aqui, tal, tal. Aí me chamaram, eu fui lá e corri de novo, coloquei peruca de novo e tal. Aí, qual é a cena? Não, você vai lá entregar a capa pro contratador. Aí, fiquei lá. Entreguei, acabou. Ou seja, foi o dia todo para fazer aquela cena. Ou seja, não... E eu ganhei um único cachê do dia, não por cena. E você se lembra de alguma situação diferente que tenha acontecido na novela com você, ou que você viu acontecer? Não, na verdade tinha, por exemplo, algumas cenas... Por que será que ele riu, gente? Por que será que ele riu? Agora você vai ter que contar. Eu vou ter que contar? Não. Então é o seguinte, deixa eu contar. Por que você riu? Agora, nós queremos saber agora. Essas perguntas. É o seguinte, não, na verdade, deixa eu falar aqui. Teve uma cena, uma cena que aconteceu das noviças, por exemplo, elas estavam enfeitiçadas, e essa cena, por exemplo, elas saíam, né, atacando os homens, os soldados, e aí eu saí e tal, e aí na gravação eu tinha que dizer assim, tá, tem um monte de mulher lá na taverna, e de repente saiu todo mundo tirando a roupa, e todo mundo literalmente tirando a roupa mesmo. Né? E aí pega aqui, pega na perna, aí o diretor com a câmera assim filmando, né, só, isso, pega na perna, isso, agora pega nos seios, agora isso, pega aqui. Aí quando acabava a cena, né, muita gente olha a cena e vê, nossa, e foi aquela cena que deu um tralalá tremendo aí na época da Semana Santa, não podia ir ao ar, porque era cena muito forte, porque ia justamente na Semana Santa, e aquelas cenas elas foram mais na penumbra, né? Mas quando a gente fazia essas cenas aí, no momento, quando acabava a cena, você pensa que elas estavam sorrindo, e que nada, elas estavam ali, ó, sei que é sorrindo, feito, quando acabava a cena, empurrava a gente, sai, ai, credo. Era desse jeito, né? Porque imagina só as mulheres que estão ouvindo que uma pessoa pegar nos seios, na perna, um estranho, né? Porque nós éramos estranhos. Entre os atores existe uma cumplicidade entre eles, né? Porque realmente existe toda uma equipe, são 20, 30 pessoas olhando você fazendo aquela cena, e a gente ali também é a mesma coisa, era a câmera posicionada pra gente, quase que na cara da gente, e a gente pegando a perna, e pegando aqui, ou seja, fazendo todas as cenas que tinha que fazer, e com o maior, assim, sorriso. Quando acabava, ó, sai fora, e, nossa, que nojo, era desse jeito. Então, assim, acontecia algumas coisas, e aí essas são as cenas que, no mais, acho que era caminhando a cavalo, ou encontrando realmente a menina caminhando, sempre assim, uma cena mais simples. Essa foi a que mais pegou. Compreendi.
O Jaderson Adassa, ele ficou curioso, porque ele fez umas pesquisas de que um ator chamado Carlos Rodrigues teria participado da novela. Você chegou a conhecê-lo? Ele é espanhol, segundo ele. Não, eu inclusive em off, né? Eu perguntei ao Janderson, eu não estou entendendo o que quer dizer, não, é porque participou um ator espanhol, não sei o que tal. Eu falei, não, olha, não sei. Eu vi a pergunta dele, ele falou assim, tinha algum espanhol na novela? Eu falei, do que você está falando? Eu não, é o filho não sei de quem. Aí depois ele viu que não era. Aí ele falou, não era, eu achei que fosse o filho não sei de quem. Eu nem dei muita importância, porque na hora até fiquei curioso em saber do que ele estava perguntando, mas eu falei, não faço a menor ideia desse ator espanhol aí. Não sei, eu até conversei isso em off com ele. Até porque a ficha técnica da novela, disponível no Wikipédia, ela deixa a gente com muitas dúvidas. Tem muitos nomes que até mesmo talvez nem participaram da novela, porque o Wikipédia também pode ser pessoas que podem editar lá, não exatamente as pessoas que fizeram a novela. Então, há informações desencontradas que nós, como fãs, assim como o Janderson também, quero mandar um abraço para ele, a gente tenta compreender, ligar todas as peças dessas informações, né, do jogo. É que a Wikipédia ela é uma edição livre, né? Qualquer pessoa pode editar. Verdade. Agora uma outra pergunta do Janderson e também de outras pessoas que quiseram saber, no caso, a Maria Amorim Monteiro, lá do Facebook. Na cena em que você teria que levantar o Santiago, que foi no casamento do José Maria, em que ele chega lá e faz todo um barraco e tal, e ele começa a brigar com o Matheus Pettinati, que foi o senhorzinho Xavier, você teria que levantar o Santiago do chão, né, do solo, só que antes você teria que empurrar um escravo, né, e todo mundo ficou assim, super fácil. Não, mas ele empurrou com muita raiva. E querem saber, o ator, no caso de apoio, o figurante que estava lá com você, ele não ficou com raiva, não? Porque o seu empurrão pareceu que foi muito forte, segundo os nossos seguidores. Na verdade, aquela cena, né, quando foi feita aquela cena lá, a ideia já foi passada de que ele seria empurrado. Então ele já estava ciente de que seria empurrado aquele dia. Não foi nada de assim, tanto que houve ensaios. Na hora de empurrar, daí o diretor, não, faz o seguinte, vai com mais força, você tem que chegar e tirar da mão do escravo. Porque por mais que o escravo tivesse apaziguando ali, tirando o abrigo dos dois, a ideia era de que eu tirasse o escravo de cena e levantasse o Macário, entendeu? E aí foi isso, ou seja, não houve, ele fala assim, pô, obrigado, você me empurrou, nossa, não. Ele também já estava ciente, porque acho que ali era para mostrar a autoridade. Sai fora, vai. Aí tinha que levantar. Mas aquilo ele não ficou... Ele não ficou com raiva, me empurrou aí, de jeito nenhum. Mesmo porque o escravo ali, ele não era um ator, ele era figurante também. E agora falando sobre a trajetória do seu personagem, né? Você entrou no meio da novela, mais para o final da novela, e você foi mais ou menos até que parte? Como é que foi a trajetória? Qual foi sua última cena na novela Chico da Silva? Bom, como eu entrei, acho que talvez não no meio, um pouquinho, talvez, logo depois do início, né? Já tinha talvez uns 2 meses de novela, onde acho que é quando eu comecei a gravar, e eu fui gravando durante 6 meses. A novela ela teve mais ou menos duração de 1 ano. Então, considerando 12 meses, tá? E eu participei 6 meses, então tinha praticamente 3 meses aqui, 3 meses aqui. Então eu entrei faltando ainda uns 3 meses para terminar a novela, né? E eu saí, eu acho que foi logo depois da trama lá da novela, da novela não, das cenas em que foi feita com a atriz das noviças. Houve como é que chama? Uma rebelião entre o pessoal do Quilombo. Quilombolas? Né? Não entendi? Os quilombolas. Isso, os quilombolas, preferido dos quilombolas, e aí houve uma emboscada, e aí o diretor falou assim, olha, nesta cena irão morrer alguns dragões. E eu falei, tomara que não, mas eu já sabia que eu ia morrer naquela cena, você entendeu? Eu já sabia que eu ia morrer naquela cena,
Porque, lembrando o episódio lá, posso falar, né? da noviça lá, e posso falar? Não, não. Você que sabe. Não é, que durante a cena, né, eu vou revelar aqui, durante a cena em que as noviças iam para cima e para baixo e tal, e na hora que ela falou assim, sai, acabou a cena, sem querer, o meu dente pegou no bico do seio. Aí a atriz começou a chorar e tal, e aí o diretor falou assim, quem mordeu o peito da atriz? E eu falei assim, morderam o peito da atriz? Aí quando eu vi que a atriz que fazia a noviça era a que eu estava fazendo a cena, eu fiquei assim, nossa, será que fui eu? E eu fiquei na minha, eu não ia falar, foi eu, diretor, foi eu que... Não, não ia falar isso. Eu fiquei na minha. E obviamente que houve um consenso lá, ó, nós vamos ter que matar alguns dragões e vamos tirar o Gaspar. Na época não chamava de Gaspar, né, pelo nome, pelo Eliel. Não, vamos tirar o Eliel, né? E aí, porque já haviam tentado me tirar uma vez, ó, porque quando morre, eu já vi atores, figurantes mesmo, que morriam trocentas vezes, mas quando marcava o rosto da pessoa, né, quando ele morria, não tinha como ele estar de novo na cena. Tanto que eles usavam na época aquelas Polaroid para poder, que as Polaroids eram usadas para cenas de continuidade. Você, por exemplo, fazia uma cena e eles falavam, kill! Que era para você congelar praticamente naquilo que você estava fazendo, vinha a continuista, tirava foto sua, na sua posição, para saber que roupa você estava, se você tinha alguma mancha, tal, para que quando você fosse fazer a cena de continuidade, eles faziam a mesma caracterização como você estava antes, para evitar, por exemplo, para evitar da pessoa estar com uma camisa branca e de repente no outro dia colocar uma preta e na mesma cena, na sequência, muda a cor da roupa. Falou, nossa, mas que estranho, isso chama-se erro de continuidade. E aí eles usavam uma Polaroid, aí falaram, você vai morrer enforcado. Aí eu falei, mas eu morri enforcado? Não, esquartejado, perdão. Você vai morrer esquartejado. Numa emboscada. E aí, pá, tiraram foto. Eu falei, não, mas eu não quero. Daí tem esse um que você usou na capa da live. Eu falei assim, não, poxa, daí, por sorte, eu fui lá, uma pessoa falou assim, poxa, deixa eu gravar. Eu falei, então faz o seguinte, você não quer morrer mesmo? Assim, literalmente, tem uma cena de morte, você quer fazer? Não, beleza, eu faço. Aí eu falei pra moça da continuidade, olha, eu consegui uma pessoa que vai morrer no meu lugar, você não dá essa foto pra mim? Aí ela pegou e me deu, porque até então aquela foto fazia parte do arquivo deles para saber exatamente que eu não iria participar. E minha última participação foi justamente nesse episódio, onde nas cenas das noviças, elas enfeitiçadas tal, e pega na perna, e pega não sei e tal, e eu sem querer machuquei. E aí quando eu vi que era atriz, eu falei, nossa, fui eu. E aí, na hora, gente, olha, nessa emboscada irão morrer vários figurantes, vários dragões, mas você e você, Eliel. Quando ele falou isso, eu falei assim, já sabem que sou eu, né? Porque ela possivelmente falou, foi aquele cara ali. Aí, eu fiquei praticamente de castigo 6 meses sem gravar novela. Aí eu só fui gravar novela mesmo em Mandacaru, onde eu mostrei aquela cena. Mesmo assim, eu não gravei muito não, a agência já não me chamava muito. Aí depois que comecei a participar de outras novelas e tal. Aí quando a Manchete faliu, fiz Brida, por exemplo, uma participação muito rápida em Brida, no Mirante do Leblon, e depois fiz outra. Mas na novela em si, a minha última participação foi naquela, que houve o episódio da noviça, e aí quando houve uma emboscada, já me tiraram logo de cara. Compreendi. E na novela, havia algum tipo de estrelismo? Essa é a pergunta do Caio Castro 92. Entre os atores, havia algum ator que não queria que chegasse próximo, que ele se achava uma estrela? Não, talvez algumas pessoas, como por exemplo a própria Thaís Araújo era mais reservada, eu não digo estrelismo, mas era reservada, não gostava realmente muito, como a atriz falou, Marcela falou, não tinha muito para chegar acho que por ser a atriz principal, o próprio Vitor Wagner, então eles eram mais reservados, mas a maioria, eles chegavam e conversavam com a gente. Eu, por exemplo, uma vez na hora de vir embora, ao invés de eu entrar no ônibus que era da figuração, eu sem querer eu entrei no ônibus dos atores. Eu entrei, porque o ônibus era tudo igual. Eu entrei, de repente só vi atores entrando. Aí eu vi lá a Thaís Araújo, aí eu vi a Elaine Ferraz, eu vi o Piva, aí eu vi o Petinati, eu falei, entrando, eu falei, nossa, só os atores. Aí eu fiquei até sem graça, porque
só tinha atores. E aí, de repente, sentou, e aí eu conversei lá, inclusive a Eléia Ferraz sentou do meu lado, e ela estava já fazendo os desenhos dela, ela já fazia os desenhos na época. Falei, nossa, você desenha? Falei, eu faço os meus desenhos aqui. E aí, conversa vai, conversa vem. Naquele momento, eu tive uma conversa com os atores, mas aquela conversa, assim, bate-papo que possivelmente eles nem vão lembrar. Mas que para mim, eu falei, nossa, que legal, tô aqui. E aí eu percebi a simplicidade deles, né? Nas cenas, por exemplo, uns chegavam e perguntavam, e aí, como é que tava? Como eu disse, o próprio Murilo Rosa chegava pra gente, aí, como é que tá a repercussão? Porque, por mais que ele já tivesse feito uma novela antes, né? Acho que na própria Manchete, acho que é 94.5, alguma coisa assim, né, da novela, mas ele estava no início também da carreira, muitos estavam no início, então não existia estrelismo. Tinha, assim, algumas pessoas que eram mais reservadas, mas a maioria, tudo gente boa lá e dava aquela atenção quando podiam dar, né? Assim, de repente, na hora de ir embora, enquanto gravando não podia, né? Ou seja, tirar a atenção deles para tietar, fazer foto, isso aí, já era a regra da produção, para a gente não fazer isso. Entendi. Você mostrou pra gente, você enviou um vídeo para mim, mostrando notas contratuais e tal, o cachê que você recebia dentro da novela. Naquela época, no caso, ficava entre 120 a 200 reais. Era um dinheiro legal para se sobreviver em 1996 e 97? Era e não era. Por quê? Porque assim, fazendo uma comparação do quanto eu ganhava, R$ 25 por dia equivalia a mais ou menos 20% do salário mínimo. Se você for comparar hoje, 20% dá hoje uns R$ 200, mais ou menos, tá? 20% sobre 1.000 e pouquinho, ou arredondar, só 1.000 para a gente não ficar arredondando nos pequenininhos. Mas R$ 200 por dia, mais ou menos. O único porém, era o tempo para se receber. Inclusive, está até exposto naquele vídeo, que eu gravava, por exemplo, em novembro, aí passava dezembro, janeiro, às vezes em fevereiro é que eu ia receber integralmente. Por quê? Porque as emissoras, elas repassavam o valor à agência e essa agência nos repassava. Porém, ela repassava 30 dias daquele dia. Por exemplo, se eu entrasse dia 1º de janeiro para gravar, eles me chamavam, olha, vem gravar. Por exemplo, eu tinha o meu bip, eles mandavam uma mensagem, entraram em contato com a agência. E aí eu pegava o orelhão, ligava lá, olha, você está disponível amanhã? Beleza, doutor, então vem gravar tal hora, vem aqui para a agência, ou vai para a Rua do Rússio. Aí eu ia lá para a Rua do Rússio, lá na Manchete. Chegava lá dia 1º, por exemplo, gravava dia 1º, eu só tinha direito a receber aquela cena, aquele dia de gravação, no dia 1º de fevereiro. Ou seja, se eu tivesse a oportunidade de gravar todos os dias, quando chegasse no dia 1º, eu já tinha gravado 30 dias. Mas, para questão de pagamento, eu só tinha 30 dias do primeiro dia. Então, diferentemente de uma empresa, por exemplo, que você trabalha todos os dias, ao completar 30 dias de trabalho, no máximo até o 5º dia útil, você vai lá e recebe os 30 dias trabalhados. Para uma agência, você apenas recebe 30 dias daquele dia. Ou seja, eu trabalhava do dia 1º até o dia 30, um exemplo. Quando chegava no dia 1º, eu tinha 30 dias da primeira cena, do primeiro dia. No segundo dia, eu tinha direito à segunda cena, ou seja, eu teria que trabalhar mais 30 dias para conseguir, porque quando eu completasse 30 dias aqui, já tinha completado 30 dias aqui. Ou seja, para eu receber eu tinha que trabalhar até aqui. Aonde levava pelo menos de 2 a 3 meses para conseguir receber integralmente. Aí imagina o sufoco que era viver no Rio de Janeiro, mesmo sabendo que você ganhava hoje R$ 1.000 no salário mínimo. Ninguém vive no Rio de Janeiro com um salário mínimo. O custo de vida no Rio é muito caro. Então, nessa época, quando eu fazia as minhas figurações, eu trabalhei como flanelinha, né? Eu sempre toco o Mirante do Elblombo, que era um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, que fica ali no pé da Avenida Niemeyer, para quem vai para o Vidigal. Inclusive eu morei lá no Vidigal também, na Avenida Niemeyer. Nesse ponto você tem a visão da praia e tem a visão da praia do Leblon e de Ipanema e das ilhas lá, do mar. Então é um ponto turístico onde todo mundo chegava ali, entrava e saía. E aí eu fui fazer ali o meu pé de meia. Ou eu trabalhava no quiosque, ou eu fazia fotografia, ou eu fui flanelinha olhando os carros, que eu vi que era uma coisa rentável, porque a figuração eu ficava quase que todos os dias gravando, mas não entrava dinheiro para mim, entendeu?
Só 2, porque às vezes eu ligava para a agência. Pegava o orelhão, aí ela falava para mim assim, olha, liga sexta-feira. Falei, mas hoje é sexta. Ah, não, na próxima. Aí desligava. Na outra sexta-feira, oi fulana, tudo bom? Tem pagamento? Liga na sexta-feira. Falei, mas de novo, hoje é sexta. Então, quando às vezes acontecia, de levar 3 meses. Falei, nossa, 3 meses. Imagina você começar a gravar em novembro, dezembro, janeiro, dava Réveillon, ser durão, não tinha um centavo. Então, assim, como eu disse no início, para você gravar, para você ser figurante e receber o que receber, você tinha que se virar com outra coisa, porque se você estudasse, se você trabalhasse, você não podia ser figurante. Para ser figurante tem que ser aposentado, filhinho de papai ou desempregado, porque ocupa o tempo todo. E para ganhar, por exemplo, coisas que pagavam na hora, que diziam, mas eu nunca fiz, foi comerciais. Perdão, foi comerciais. Comerciais ou ainda filmes. Você entendeu? Isso diz que pagava na hora, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer esses comerciais ou filmes. Eu gravava novela. E aí, para você viver de figuração, era o ó, porque eu recebia mais ou menos um salário mínimo. Quando eu ganhava 200, dava quase que 2 salários mínimos, mas isso 3 meses depois. Aí o que eu ia fazer nesses 3 meses? Eu tinha que me virar, você entendeu? E aí eu passava perrengue lá no Rio, tinha dia que eu comia. Quando eu gravava, eu falava, ai, beleza, hoje eu vou almoçar. Sabe essas crianças que... É verdade, sabe quando essas crianças vão... essas crianças que vão para a escola e que vão pela merenda? Era assim. Era assim. Quando eu fazia minha figuração, é lógico, ganhava o meu dinheirinho, ganhava. Né? 3 meses depois, beleza. Tanto que depois, só tirar aqui, tem gente mandando mensagem pelo Messenger. Bom, saiu. Aí é o seguinte, 3 meses depois, quando eu parei de gravar a novela, aí eu continuei 3 meses recebendo. Pelo menos teve essa vantagem. Não estava gravando, mas pelo menos recebendo. Mas enquanto não recebia, tinha que fazer meus corres. Olhar carro, tirar fotografia. Eu vendia, na época que eu fazia lá a animação, eu vendia foto de artistas. Né? Eu tirei foto de vários artistas sozinhos lá e na época do Rick Martin, epa, 1, 2, 3. E aí eu só lá no Domingão do Faustão, por exemplo, eu já vendia, mostrava a foto do artista enquanto ele estava cantando lá, eu estava vendendo. Era o único jeito. E aí a produção deixava até, porque eu já tinha trabalhado lá, então eles deixavam eu vender minhas fotografias, mas era assim que eu fazia. E você pretende voltar a atuar como figurante ou até mesmo como ator? Bom, para ser figurante, como eu disse para você, hoje, graças a Deus, eu trabalho por conta própria, né? Trabalho com carro de som, já trabalhei, faço locuções em porta de loja, sou mestre de cerimônia, ou seja, faço eventos, então isso faz com que eu tenha mais tempo, mas para eu poder gravar uma novela, eu teria que estar morando no Rio ou em São Paulo. Morando no interior é difícil, porque o custo... se não me engano, acho que hoje, fazendo uma comparação, era como se eu ganhasse R$200, mas hoje acho que a figuração não paga R$200 hoje. Se não me engano, acho que está pagando entre R$80 e R$100 por dia. É menos do que pagava antes. Né? Talvez o mesmo valor que é verdade, talvez o mesmo valor que os negros recebiam na época. Eu até comentei isso com você em off, que nós brancos, né, assim, quem fazia... os soldados, pelo menos, recebia R$25 por dia. Já as pessoas que eram escravas, que faziam escravos, bucanos, recebiam 15. Aí eles questionavam, tinha briga, dizendo, por que a gente recebe menos, não sei o que e tal. A alegação da agência é de que nós, por andar a cavalo, sofria, né, tinha um risco maior de sofrer acidentes, então por isso pagava-se um pouco mais. Isso é o que eles alegavam. Pelo menos, inclusive eu quero mandar um abraço para o Dom Marco Maguila, que é o dono da agência, lá da Afro Brasil. E eles falavam assim, olha, vocês ganham mais porque o risco é maior de vocês caírem do cavalo, se machucar, não sei o que e tal. Por isso a gente ganhava R$25, enquanto que os negros recebiam 15. Ou seja, 15 comparado ao valor é como se fosse R$100, então não está fora da faixa. Hoje é como se fosse uns R$100 por dia, por uma figuração. E isso aí não dá para fazer muita coisa, você entendeu? Não tem como você vai fazer com R$100 quando você grava um dia sim, um dia não, 3 dias não, então tinha que se virar. Não, compreendi. Não,
era um trabalho e tanto, né? Porque você tinha que estar totalmente disponível, né? E tinha essas demoras de pagamento. Acredito que realmente foi ao mesmo tempo que foi para você um processo muito prazeroso de se ver na TV, conhecer pessoas novas, Sim, artistas, se aprimorar também foi um momento difícil, sim, também para a questão econômica. sim, a figuração, mas o pessoal não para de mandar message, que beleza. Bom, a figuração... Aquele que você está online aqui, todo mundo quer participar também. Não, mas esse aqui, ó, na realidade eu não estou dizendo isso aqui, eu estou falando algumas, é que a minha esposa de vez em quando ela anuncia no meu celular algumas vendas de alguns produtos e o povo está me perguntando. Sim. Mas vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte, para fazer figuração, tem que gostar, você entendeu? Por que tem que gostar? Como eu disse para você, realmente, é disponibilidade. Tem muita gente que fala, você está doido, cara, fica o dia todo para ganhar, tipo assim, R$100, né? Quantas das vezes, às vezes a emissora falava assim, apareça lá na emissora às 10 horas almoçado. Olha só que ridículo. Eu falei, 10 horas almoçado? Porque não ia ter almoço pra gente naquele dia. Você entendeu? Eu ficava assim, porque é verdade. Ou às vezes assim, apareça lá 11 horas almoçado. Onde eu morava, só pra você... Não. Que expressão é essa? Não, imagina só, por exemplo, eu morava, lá no Rio, eu morava em Vaga, né? Da mesma forma que a Marcela, Marcela, né, a atriz? Milene. É isso mesmo. Milena Costa, perdão. É isso, Milena Costa, perdão. Ela disse que morava em Vaga, eu também morava em Vaga no Rio. Primeiro eu morava de favor, depois não deu muito certo, aí eu passei a morar em Vaga. E eu já morei em várias, morei na Glória, morei em São Cristóvão, inclusive quando eu tive a oportunidade de fazer a novela pela primeira vez, através desse convite, dessa pessoa que fazia a novela, eu morava em São Cristóvão, ali perto para quem conhece o Rio de Janeiro, ali perto da feira, conhecido como Feira dos Paraíbas, né, que é a Feira de São Cristóvão. Eu morava ali, perto da Quinta da Boa Vista. E para eu me deslocar até a emissora, eu levava quase que 2 horas. Tipo assim, eu morava em Madureira, por exemplo, lá em Vaz Lobo, que entre Vaz Lobo e Irajá, próximo ali de Água Grande, mas às vezes a cena era em Maricá, então eu tinha que me deslocar de Madureira até a Rua do Rússio, no Flamengo, eu tinha que pegar 2 ônibus. Eu pegava, por exemplo, um ônibus... Com dinheiro, você não tinha um vale transporte que eles te deram? Não, que vale transporte, o quê? Na realidade... Você usava o seu dinheiro para poder... Não, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu dava muito calote em ônibus. Você entendeu? Cuidado, que essa live vai ficar engraçada, hein? É verdade. Não, eu digo assim, o calote em ônibus, como é que eu fazia? Antigamente as pessoas passavam muito debaixo da roleta. Então... Como eu tinha que me deslocar para vários lugares, eu chegava, por exemplo, no cobrador, eu falava assim, amigão, dá aquela forcinha para mim, aí eu já fazia assim, ó, que era para imaginar que era para passar por debaixo da roleta, aí ele deixava, aí eu pegava, eu passava. E só que tinha época que eu tava com o meu bip, e era chique ter um bip, eu falava, nossa, você com bip aí, você tá pedindo carona para passar debaixo da roleta? O que eu fiz? Eu comecei a pedir carona diretamente pro motorista. Só que eu batia na porta, porque a gente entrava pela frente e descia por trás. Antes eu subia por detrás, não passava a roleta, quando o ônibus parava para alguém subir, eu descia. Né? Às vezes acontecia isso. Ou às vezes eu passava... você vê, sobrevivência. Ou às vezes eu batia na porta, ficava olhando pro lado assim, do lado do outro. Uma vez eu vesti uma camiseta de escola, olha só, dizia que era estudante, porque estudante no Rio não paga ônibus. Aí eu vesti uma camiseta de escola e uma mochila, só que eu fui pegar o ônibus num horário que não era, ou seja, estava todo mundo em aula, não era entrada e saída de alunos. Aí eu coloquei um óculos escuro, porque eu não tinha coragem de olhar na cara do motorista. Eu entrei, aí o motorista falou assim, carteirinha. Eu, na maior cara de pau, colocando a mão no bolso assim, nossa, eu acho que eu esqueci em casa. Ele falou, desce. Nossa, que vergonha. Aí eu desci do ônibus, eu falei, sabe uma coisa? Tirei aquela roupa de escola que eu tinha pegado emprestado, vesti na minha camisa normal, bati na porta do ônibus, eu falei, alguém vai me dar carona. Aí eu bati na porta do ônibus, esperava ele abrir, porque se eu fosse pedir carona
com a porta aberta, o cara nem ia dar. Eu olhava, eu bem arrumado e tal, porque a maioria das pessoas, por ser branco do jeito que eu sou, eu me passava por gringo no Rio. Aí eu olhava assim, batia, ele abria a porta automática, eu falava pro motorista, amigão, dá aquela forcinha pra mim até a Central do Brasil? O cara olhava pra mim, vai, sobe aí. Aí beleza, eu acostumei. Sabe que você fala, beleza, só vou andar de carona agora. Aí eu passei a pegar carona, aí eu, voltando à questão original, eu pegava um ônibus de carona até a Central do Brasil. Na Central do Brasil, eu ia até a Avenida, não pegava na Central não, eu ia até a Avenida Brasil, onde passava um monte de ônibus que ia para o Flamengo. E pegava o ônibus para o Flamengo até a Rua do Russo também, na carona. Ou seja, um falava não, se 10 falava não, alguém ia dar carona. E aí eu pegava ali também, e isso levava 2 horas, entre Madureira, Central, Flamengo, levava 2 horas. Imagina para eu estar lá na Rua do Rússio, às 10 ou 11 horas, já almoçado. Aí o que acontecia? Para eu estar lá na Rua do Rússio às 11 horas, por exemplo, eu tinha que sair às 9 de casa. Para sair às 9 de casa, eu tinha que ter levantado pelo menos entre 7 e 8 horas. Ou seja, eu levanto 7, 8 horas, tomo o meu café e chego lá na Rua do Rússio às 11 horas. Você entendeu? Ou seja, 3 horas depois chegava e já tinha que estar almoçado. Aí eu sofria, porque eu falei, nossa, não vai ter almoço hoje. Porque eu passava o maior perrengue no Rio. Se eu não fizesse qualquer coisa para comer, às vezes eu pegava num quiosque lá, falava, tudo era contado no quiosque. Eu falei, me dá um pão, deu pão não. Mas um pão recheava lá, tipo de hot dog, mas sem a salsicha, sem a linguiça, e comia. Aquilo era o meu almoço na época que eu passava. Porque demorava para pagar. Era assim. Gente, agora eu entendo quando os atores falam, Chico da Silva, você não sabe, né? Fazer novela não foi tão fácil assim. Agora eu tô entendendo um pouco mais da história. Aí as pessoas perguntam, nossa, eu não sei se tem essa pergunta aí com relação a continuar, se alguém fez essa pergunta, mas por que você não continuou? Gente, a dificuldade era muito grande. Primeiro que a família toda aqui no interior, né? Eu fui embora sozinho para o Rio. Eu tinha interesse, espera só um minutinho. Eu tinha interesse em servir a Marinha, tal, não deu certo. Depois falei, eu vou tentar seguir essa carreira artística, tentei fazer o teatro, mas com base aqui, e eu sozinho lá, sem família, sem nada, sem quase nenhum apoio, porque até então, figurante é vagabundo, porque para quem... A figuração realmente era para pessoas que estavam desempregadas, para ganhar um dinheiro extra, aposentado, ou filhinho de papai que tinha todo o tempo. E eu tinha que trabalhar. E aí o que acontece? Para você fazer tudo isso, tinha que ter tempo, tem que gostar, não era fácil. Para fazer teatro, poxa, mas por que você não seguiu a carreira? Olha, poxa, até hoje as pessoas me perguntam isso quando eu falo, olha, eu vou fazer uma live agora, para falar da minha participação. Quando eu comprei esse fone aqui, o Ring Light, o cara, nossa, que legal, eu vou assistir, não sei o que, de repente o rapaz já vai estar ouvindo, e ele falou assim, mas por que você não continuou? Eu falei, gente, é muito difícil, eu sei que eu poderia ter tentado mais, mas para eu fazer teatro, primeiro que a escola de teatro, que eu tentei fazer, inclusive está no vídeo, era de período integral. Imagina eu fazer um teatro de período integral, e eu ia comer o quê? Como é que eu ia trabalhar se eu fosse fazer o teatro sabe? Já cheguei a ter a oportunidade de fazer o tablado. Dá para você fazer o tablado. Surgiu uma oportunidade. Eu falei, nossa, o tablado era um teatro conceituadíssimo, mesmo sendo amador. Quando alguém fala, eu fiz tablado lá no Rio de Janeiro, eu falei, nossa, o cara fez tablado. Porque mesmo sendo amador, tinha o conceito muito grande. Mas aquele negócio do tablado era pago. Era amador, porém pago. E o que era de graça, né, o que era de graça, igual o Martins Pena, eu não sei, eu não busquei essa informação, mas eu acredito que ainda seja a única escola de teatro a nível técnico que é de graça, mas é período integral. Então, não tem... Como é que eu ia trabalhar? Se eu fizesse teatro, eu ia viver de quê? Como é que eu ia comer? Porque ia ocupar todo o tempo, e eu não tinha cabeça. Mas desde a época eu já pensava em fazer a locução, porque a minha voz ela já sofria modificações aos 13, 14 anos começou a sofrer modificações. O meu pai tem um grave assim, só que meu pai nunca soube aproveitar essa oportunidade da voz dele. Meu pai, ele sempre foi trabalhador braçal, né? Ele é um evangélico, cantava na igreja, eram sem ovelhas, ele cantava lá, né?
E aí, o meu grave, eu herdei isso dele. Ele nunca teve oportunidade de fazer o que eu tenho, porque até então, a família humilde, né? Ele veio do Ceará, minha mãe mineira, e nasceu aqui o paulista aqui, cabecinha de cearense. Mas assim, é muito difícil. Não continuei por causa disso. Compreendi. Eliel, foi muito bom esse tempo que a gente passou junto e ouvir a sua história. Antes da live, né, você estava questionando para mim, não, mas eu fui figurante, você vai me chamar, eu fico meio assim. Eu vou dizer aqui na live para todo mundo ouvir o que eu disse para você. Todas as histórias são importantes. A minha história é importante, a sua história é importante porque ela é única. Né? Sim, sim. O quanto eu aprendi com você hoje, não só sobre a novela, mas a sua história de vida, que em muitos pontos parece com a minha também, porque é principalmente a história do brasileiro, né? Sim, Que dá sim. duro para poder conseguir tudo na vida, porque nada, pelo menos para a maioria, vem de mão beijada. Então eu quero te agradecer por essa live. Eu simplesmente amei, amei. Que Se bom. pudesse, ficaríamos aqui 3, 4 horas mais É, falando, não, mas nós temos que encerrar agora. eu estava ansioso, né? Eu falei assim, nossa, como é que vai ser essa live? Será que eu vou conseguir responder? Mas foi ótimo. Muito obrigado de coração mesmo por tudo que você compartilhou conosco. E eu gostaria que você pegasse esse finalzinho de tempo agora para poder chamar as pessoas para seguir algo que você esteja fazendo, ou no seu Instagram, divulgar alguma coisa que você esteja fazendo, ou alguma rede social para elas te acompanharem. Tá, hoje eu sou formado radialista. Me formei também em mercadólogo, ou seja, na verdade não é muito usado essa frase mercadólogo, que é o tecnólogo em marketing. Eu fiz marketing, tive a oportunidade de fazer o Enem e consegui uma bolsa também, é mais uma oportunidade de fazer uma bolsa integral na faculdade de marketing. Inicialmente não era o que eu queria fazer, né? Eu queria fazer rádio e TV para complementar o jornalismo, mas aí surgiu a oportunidade de fazer o marketing, é mais um aprendizado. Hoje eu trabalho com propaganda para as pessoas que querem, né? Para as pessoas que querem, de repente, fazer a sua divulgação, uma gravação, pode entrar em contato comigo, tanto pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Posso divulgar o WhatsApp aqui? Sim? Tá, então, para quem quiser, a área é 12, né? O código é 12, que é do Estado de São Paulo. 991, depois eu coloco por escrito, mas eu vou falar aqui, 99165-6142. 99165-6142. Também tem um trabalho, hoje, enquanto pandemia não tem como, mas como mestre de cerimônia, ou seja, apresentação de eventos, gravações para comerciais, gravações institucionais, e para quem é aqui da região, quem precisar de carro de som, como eu faço aqui na região aqui, desde quase todo o Vale do Paraíba, médio, acho que chama-se Médio Vale do Paraíba, que é a região onde eu moro. Se precisar da divulgação, estamos aí. E, de repente, quem sabe alguém que é dono de alguma rádio me dará a oportunidade também de poder, porque o estilo de rádio que eu gosto de fazer é uma coisa mais formal. Tem aquelas rádios mais abertas, tá aí, não, eu não gosto muito de forçar minha voz, eu gosto de fazer uma coisa mais, tipo notícia, uma rádio, não sei se existe a rádio Antena 1 Light FM, uma coisa mais, eu gosto de explorar um pouco mais o grave. E assim, precisar, temos aí a ordem, e eu quero realmente agradecer demais essa oportunidade que você me deu para poder falar um pouco da minha história. Realmente de início eu fiquei, mas eu sou figurante, cara, né? Mas eu vi realmente que muita gente estava interessado em ouvir a minha história, porque para quem é do interior, a gente é um artista, nossa, que legal, você conheceu muita gente, não sei o que, tá? Então, contar a história, a vantagem é que você consegue contar para muita gente ao mesmo tempo quando você está fazendo uma live, né? Aqui em casa, se eu contar a história, minha mulher vai falar assim, de novo essa história, eu já conheço. É desse jeito. Mas, para todo mundo antigamente eu andava com um álbum, né? Um álbum assim, olha aqui que eu participei, olha só que eu participei. E aí a novidade, né? Só para complementar aqui, tinha uma senhora que uma mulher falou assim, o meu sobrinho falou para meu tio fez Chica da Silva. E aí mostrou a foto para ela não acreditou. Quando eu estive na casa dela, ela tremia assim, bem, olha só quem tá aqui em casa. Era desse jeito, nossa, mas o que é isso? A pessoa idolatrava. Eu falei, não é tudo isso não. Mas mesmo assim, é gratificante.
E obrigado mesmo por dar essa oportunidade de poder contar essa história. Nós que agradecemos e também quero mandar um beijo para sua filha, ela apareceu aqui nos comentários, e a sua mulher também. Um Oh, abraço para vocês, um beijão aqui. Muito obrigado por nos conceder essa pessoa tão especial que é o Eliel. E agradecer também o Janderson, que fez a ponte entre nós, né, para que nós pudéssemos ter você aqui hoje. Foi uma live muito esperada e foi maravilhosa. Eliel, muito obrigado. A todos também, muito obrigado. Um ótimo domingo para vocês. E divirtam, a live vai ficar salva, então vocês podem ouvir e ver várias e várias vezes. deixa eu perguntar uma coisa. Há a possibilidade de você salvar essa live também no Face ou no YouTube? Sim, ela será salva no YouTube. Ah, tá. É porque teve várias pessoas a qual eu comuniquei e falaram assim, poxa, mas eu não tenho Instagram, não dá para ser no YouTube, não dá para ver no Facebook e tal. E aí eu falei, não, possivelmente deve ter, eu mando o link depois. Então daí você... Sim. Ela será, eu vou editá-la, né, e salvarei, colocarei no YouTube e deixarei o link para todo mundo acessar, inclusive vou mandar para você também. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, boa noite, Eliel. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.